Bom dia. Bom dia, Larissa. Tudo bom? Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Bom dia, Diego. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Saudade de vocês, né? Semana passada não teve aula. Bom dia, Diego. Haline, deixa eu fazer uma pergunta. Você é vizinha da minha mãe ou não? Você sabe que é minha mãe? Eu sou filho da Silvana, do Arthur. Você é vizinha deles? Porque é engraçado, eu nunca tinha percebido isso, mas existe uma Haline dos meus pais, e, meu, Haline é tipo Alvânio, né? É raro aparecer. Então não é, porque ela vive lá na casa dos seus pais. Se você não conhece, então certeza que não é. Então tá bom. Hoje é aniversário da Tamira, Letícia. Está dormindo. Falei para as meninas, já fiz o leite das meninas. Falei para as meninas de presente de aniversário, deixa ela dormir até a hora que ela quiser. Tá lá dormindo, quietinha. Perfeito. É um bom presente, não é? Oh, incrível. Depois eu vou apanhar porque eu comprei o presente. Ela vai achar que eu paguei muito caro, mas estava bom. Foi o preço da promoção. Consegui comprar num preço decente, mas ela vai ficar brava. Você O meu fica. namorado comprou no Dia dos Namorados uma roupa pra mim. Aí ele mandou foto. Aí eu, não gostei muito e tal. Eu falei assim, vamos lá, eu vou com você trocar, né? Aí ele falou assim, eu não queria que você fosse, porque você ia descobrir meu truque. Ele pagou, tipo, metade da metade do preço da roupa, porque tava em liquidação. Eu também, eu fui. Ela queria um brinco, aí eu fui na Swarovski. Eles estavam com, meu, quase metade da loja com 50% de desconto. E aí eu reclamei que eles não me atenderam no Dia dos Namorados, que eu liguei lá várias vezes. E aí, além do desconto normal, eles me deram um outro desconto. Meio que saiu 2 brincos pelo preço, sei lá, de 75% de um. Eu comprei 2 e não paguei nem o valor inteiro de um. Cuidado, Alfane, tá gravando. Ai, tá gravando. Agora ela vai desculpar. Ah, não, mas ela já. Ah, é verdade, né? Se ela olha. Bom, ela não sabe qual é o preço de um, então tá bom. É, justo. Gente, ó, eu não anotei no meu caderninho, olha que bonito. Eu escrevi aqui vetor, né, no dia e não pus nada. Olha aqui, que pessoa bem esperta. Olha lá para mim, eu não falei dos poluentes, eu já terminei, falei dos óxidos ácidos, mostrei a reação do óxido ácido com base. Não falei dos poluentes, vê se é isso. Quem anotou aí, vê se é essa pegada. Olha, professor, para mim você parou nas chuvas ácidas. Não sei se. Ah, Uhum. É, hum, eu falei de chuva ácida. sei agora. É, Alô, é. falou. Então, não, beleza. Então eu já falei de um dos problemas climáticos, só preciso falar dos outros, então. Então tá bom. Eu lembro que eu tinha terminado os oxiácidos. Tinha feito a reação de oxiácido com base, que eu acho que eu falei para vocês, porque é o que eu acho. Eu acho a reação mais chatinha que a gente vai aprender ao longo da nossa frente inteirinha, né? Porque você tem que lembrar qual é o ácido que forma para ver qual é o ânion, né? Lembra de tudo isso, esses passos chatinhos, né? Era a última coisa que eu lembrava, mas aí eu já emendei e já falei de chuva ácida. Tá com tempo esse. A Já última coisa que mostrei. você falou, você estava falando dos óxidos ácidos, aí a última coisa, o último tópicozinho foi
que eles reagem com base, formando sal e água. Foi a última Isso. coisa que você falou. Foi a última coisa. Mas aí eu mostrei as reações dele com a água formando uma chuva ácida. Ó, quer Acho ver? que Vamos fazer sim. um teste. Vamos Eu fazer acho um que, teste. acho que você, você passou sim as reações. Tá. Então vamos ver se vocês lembram. Quando chove num ambiente sem poluição nenhuma, só tem qual ácido? É Ácido o carbônico. carbônico. O carbônico. E se tem raio e trovão? Fosfórico? Raio e trovão É o tem o ácido nítrico, não é? nítrico. Isso. Por quê? Porque N2 mais O2 para virar NO, né, 2NO, precisa de muita energia. Muita energia. E aí essa muita energia só vem dos raios e trovões. Aí o 2NO com a água. Opa, não. Tem mais uma aqui, né? Deixa eu apagar. 2NO mais O2 vira 2NO2. Eu acho que essa eu não pus para vocês, né? Não. Aí o 2NO2 com a água vira HNO3 e HNO2. Então, ó, ambiente puro, limpo, tipo Fernando de Noronha, né? Paulista agora na época de quarentena que não passa carro. Só tem o ácido carbônico, né? Ambientes onde tem muito raio e trovão, chuvas com muito raios e trovões. A gente tem muita energia lá nos raios, né? Se você olhar para o raio, ele tem um traço bem branco no meio e um traço azulado na borda. Esse traço azulado na borda é justamente disso. O ambiente, a atmosfera, está recebendo o calor desse raio e está usando esse calor para transformar N2 e O2 em NO. Esses dois caras são os participantes do ar atmosférico. Então eu vou produzir NO em uma situação muito específica, que são chuvas com raios e trovões. Essas chuvas com raios e trovões, lá nesse ambiente, o NO vai reagir com o oxigênio do ar, vai continuar reagindo com o oxigênio do ar e vai formar NO2. E o NO2 vai reagir com a água, formando ácido nítrico e nitroso. Então, em ambientes limpos, ambientes sem a poluição, a pH da chuva fica aí em torno de 5,6, que é o pH da chuva só com ácido carbônico. Em regiões com raios e trovões, aquelas tempestades com muitos raios e trovões, já foi registrado tempestade com pH próximo de 3. Gente, isso não é padrão, tá? Tem que ter muito raio e trovão. Só aquelas imagens que você vê no YouTube, assim, você olha para o horizonte, tem 30 raios caindo ao mesmo tempo. Então, tem que ser uns negócios assim para o pH cair tanto. O pH vai girar em torno ali de 4,5 e 5. Então, baixa, mas nem tanto. A gente só tem um dos ácidos que é forte, o ácido nítrico. O nitroso é moderado, né? Então, esse ácido aqui é forte. Ele vai dar uma derrubada no pH. Mas, assim, já teve recordes de 3 e normalmente, sem muito raio e trovão, baixa só um pouquinho, fica ali na casa dos 5. Então, qualquer coisa entre 3 e 5 é possível para a presença do ácido nítrico e nitroso. E aí, sem dúvida nenhuma, a pior das chuvas ácidas é a chuva ácida com a presença dos óxidos de enxofre. Os óxidos de enxofre a gente chama de SOX. Por quê? Porque o SOX pode ser o SO2, que reage com o oxigênio do ar para formar SO3, ou pode ser direto o SO3. Na indústria, meio que não tem muito colé-colé. O David não tem maturidade para ser co-anfitrião. David, o que o senhor está aprontando? Olha meu nome, professor. Não, isso é vingança, professor. Mas pode continuar a aula. Não se preocupe que eu estou aceitando. Estou fazendo meu serviço certinho. Tá trabalhando direitinho, né, David? Eu te dei Sim, aquele sim. pacote bom ainda, né?
Não Quem confia, é a professor. tia Lê? A Tem 40 Letícia? É só pessoas. uma vingança, professor, de outra aula. Mas é bonitinho, tia Lê, eu gostei. Davidzinho é melhor, né, professor? Davidzinho é melhor. Tudo bem, para de pensar em sacanear a Letícia. E É muito amor, estuda aí, muita ó, saudade, David. professor. Eu torço para formar casais no cursinho, mas você estava falando do seu namorado aí. A gente vai ter Exatamente. Não, não rola. com quem eu queria que o David namorasse? Essa, Tava essa, essa anciã, ô, professor, você tá louco? causando com o David, né, David? Bom, volta para cá, ó. O SO2 no ambiente, não importa, gente. Ele rapidamente no ambiente consegue se transformar em SO3. Então, o SO2 ele é facilmente oxidado, ele sofre oxidação aqui muito, muito rápido. Ele é um excelente agente redutor, porque ele sofre uma oxidação rapidamente. Então, ele vira SO3 muito fácil. E se já tiver o SO3 no ambiente, já ferrou. Por quê? Porque o SO3 com água vira ácido sulfúrico. Aí eu já devo ter comentado. Se eu falei do ácido sulfúrico, eu devo ter comentado lá da Cidade do México. A Cidade do México, ela fica lá em grandes altitudes. Eu estou desenhando muito mal, porque ela devia ficar em grandes altitudes. Então, finge que essas montanhas continuam muito lá para baixo. Então, a Cidade do México, ela fica, se eu não me engano, a 2.300. Puxa, agora... Bom, depois vocês perguntam para o Ricardo. A aula do Ricardo foi agora. Mas ela fica numa grande altitude lá, a Cidade do México. Agora, eu não sei se eu confundi 2.300 ou 3.200. Eu sei que é alto pra caramba lá, a Cidade do México. E ela é muito, 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 muito industrializada. E aí, na indústria lá, para gerar calor, para gerar energia, eles queimam carvão, tipo China. Né? Em algumas usinas termoelétricas da Cidade do México, eles queimam carvão. Além de queimar carvão, eles basicamente usam carros a diesel. Né? Então, você tem até moto com potência baixa, né? 100 cilindradas, 150 cilindradas a diesel lá. Então, assim, eles queimam muito diesel e eles queimam carvão em grandes altitudes. E aí, em grandes altitudes, vai acontecer uma coisa, e lá o fenômeno acontece todos os dias. Né? Você já estudou inversão térmica, em geografia, provavelmente. Então, se você tem, né, um ambiente, pensa lá, o solo, né, em grandes altitudes. Normalmente, temos o sol, acompanha o desenho para você entender, né? Bate o sol e esquenta o chão, certo? Aí o sol apaga, anoitece, entardece, vai. Aí esse calor ele vai ficar preso, né? Porque daí ele reflete. E aí ele vai ficar preso numa camada intermediária, quente. Como é montanha, aqui em cima é muito frio. E como sumiu o sol, aqui embaixo também, o chão também fica muito frio. Então eu fico com uma camada de ar quente presa entre duas camadas de ar frio. O ar quente é menos denso, a tendência dele é subir. Só que ele não consegue subir porque tem uma camada de ar densa e fria em cima dele. E aí ele não desce, porque também tem uma camada fria embaixo. Então fica tipo um sanduíche de duas camadas frias com uma camada quente. Qual é o problema da camada quente? Essa camada quente tem todos os gases da indústria, todos os gases dos carros, e todos os poluentes vão ficando presos nessa camada de ar quente. Por exemplo, São Paulo. O que acontece com essa camada de ar quente aqui em São Paulo? Vai para o Planalto Paulista lá. Chega lá e Bauru. Vai embora. Então isso aqui vai se espalhando. Porque a gente não tem uma coisa com muita altitude aqui. A gente até tem a Serra do Mar, a Serra da Cantareira, mas, gente, não é nada parecido com esse negócio. Né? Então não são montanhas pontudas e altas pra caramba. Então aqui, essa camada de ar quente, ela consegue dispersar lateralmente. Lá,
na Cidade do México, ela não dispersa lateralmente e ela não dispersa verticalmente. Então, ela não consegue fazer nem uma dispersão horizontal, nem uma dispersão vertical. E ela fica presa ali. Gente, quando chove... Chuva. Não, vou fazer gotinhas, né? Porque ali parece poluente. Ó. Choveu na Cidade do México. O que acontece quando chove na Cidade do México? A chuva passa por esse negócio, arrasta essas partículas, dissolve os óxidos de enxofre. Conforme, né, o motor a combustão, essas coisas, ele também tem capacidade muito menor do que os raios e trovões, mas ele também tem capacidade de formar NO, então também forma NO2 e também forma ácido nítrico e nitroso. Tem muita queima, então tem muito mais CO2 do que o normal no ambiente. Então você tem um aumento da concentração de CO2, tem um aumento da concentração de NO e NO2, tem um aumento de concentração de SO2 e SO3, e tudo isso fica preso numa camada da atmosfera. Na Cidade do México, já teve chuva ácida de pH 1,8, que é um bagulho extremamente bizarro. Né? A acidez do nosso estômago é mais ou menos nessa faixa. Então é como se estivesse, né, chovendo suco gástrico na cabeça das pessoas. É um bagulho extremamente bizarro. Tudo bem? Professor, David? professor? Oi, agora tô ouvindo. Professor, tem chuva de ácido sulfuroso? Até tem. O ácido sulfuroso pode acontecer. Como o SO2 se transforma rapidamente em SO3, o mais comum é o sulfúrico. Mas pode acontecer. Você pode ter uma concentração baixa de SO2, e aí essa concentração baixa de SO2 vai ter presença do ácido sulfuroso. Mas, infelizmente, não é o padrão. Aqui, ó, no nítrico, o nítrico e o nitroso eles acontecem quase na mesma proporção. O nítrico também é um ácido muito forte. Mas aí tem a presença do nitroso mais ou menos na mesma proporção para equilibrar. Aqui, eu não sei te dizer qual é a proporção, mas com certeza é uma proporção maior, assim, tipo, mais de 10:1, entendeu? Se cada 10 moléculas de ácido sulfúrico não vai formar nenhuma de sulfuroso. Então, a proporção aqui é muito menor. Se fosse o sulfuroso, seria menos mal, porque ele também é um ácido moderado, né? Então, aqui a proporção, o acontecimento é muito mais comum com ácido sulfúrico do que o sulfuroso. E aí ele piora bastante. Ele que colabora muito com o pH nessa faixa. Né? Um pH, se a gente for ver, absurdo. É um negócio bizarro. Tem umas coisas bizarras lá na Cidade do México. A Ferrari desenvolveu uma cera especial para passar nos carros que ela vende para o México. A Ferrari tem um contrato, quando você compra uma Ferrari, ela tem um contrato lá que ela tem o direito de recolher seu carro se você não cuidar direito dele. Porque eles se preocupam tanto com a imagem deles, que eles não querem Ferrari andando aí na rua tudo estrupiada. Ferrari tem que ser Ferrari, tem que estar bonita o tempo todo. E Ferraris compradas na Cidade do México tinham a pintura destruída rapidamente por causa da acidez da chuva lá na Cidade do México. Eles desenvolveram uma cera especial só para as Ferraris vendidas na Cidade do México. É uma cera parecida com as resinas que eles passaram lá na Itália nas coisas de mármore. Já vou contar o que acontece com mármore no ácido sulfúrico, mas eles também tiveram que fazer isso com um monte de obra que ficava exposta e passar uma resina especial por causa da chuva ácida. Beleza, valeu, professor. Samuel, dá sim, dá para queimar a pele de alguém com esse nível de acidez. Dá sim. A Cidade do México é uma das cidades que tem maior índice de alergias tópicas do mundo e um dos maiores índices de calvície no mundo. Não, eu nunca morei na Cidade do México. Sempre vem essa gracinha depois, né? Mas e esses dois problemas estão associados à acidez da chuva, né? A alergia tópica, então algumas pessoas desenvolvem ferida na pele mesmo, resseca tanto a pele que aparece ferida,
e por causa da acidez do ambiente. Eu estava tampando a cara do David, eu vi o bracinho do David mexendo, o bate-papo estava aberto bem na cara do David, que sacanagem. O único que está com a câmera aberta aí, para eu ver a cara. E na Cidade do México tem um monte de questão de construção civil, um monte de coisa que eles têm que se preocupar por causa da acidez do ambiente. O ácido sulfúrico, vou fazer uma porquice aqui, eu não gosto muito, mas vamos lá, para eu deixar as equações aqui. O ácido sulfúrico, na verdade, todo ácido, isso você já pode decorar, ó. Anota aí, faz um asterístico, para você não esquecer, hein, ó. Todo ácido reage com carbonatos, liberando gás carbônico e água. Na próxima aula a gente vai ver, na outra, a gente vai ver a reação de dupla troca. Isso aqui seria uma dupla troca. Na dupla troca eu formaria o ácido carbônico. Eu roubei umas canetas bonitas da Tamira, ó. Uma caneta roxa, olha que bonita. E ela tem uma rosa também. Eu estava ensinando isomeria óptica lá no outro lugar que eu trabalho. E aí eu precisava de 4 cores diferentes, além do preto. E eu ficava, eu só tenho 3 e agora? Daí eu lembrei do estojo da Tamira, vim aqui, assaltei o estojo dela, agora tenho várias cores. Então aqui aconteceria uma dupla troca, o cátion de um substitui o cátion do outro. Então formaria o sulfato de cálcio e o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é instável, ele se decompõe em gás carbônico e água. Isso aqui é terrível para a construção civil. Por quê? Porque lembra que a gente usa o cal como cola na construção civil? O cal faz o quê? Ele reage com o gás carbônico do ar, né? O óxido de cálcio, reage com o gás carbônico do ar e vira carbonato de cálcio. É isso que dá rigidez à construção civil. Então, tudo que é, né, construído lá, ele é rígido, ele é firme, graças ao carbonato de cálcio. O ácido sulfúrico reage com o carbonato de cálcio e forma sulfato de cálcio. Gente, o sulfato de cálcio é o que faz o giz e o gesso. Isso aqui é o que faz concreto, mármore e pedra, sabão. Ainda faz num negócio que é extremamente rígido. Ó. Concreto, mármore, pedra, sabão. São estruturas muito rígidas. Transforma em giz e gesso. Na Europa, como um todo, no desenvolvimento industrial da Europa, você teve lá um índice de poluição absurdo. Eles destruíram basicamente toda a floresta, né? Toda a área florestada deles foi destruída. Muitas cidades não foram organizadas, né? Então não foram industrializadas de forma ordenada, tipo nós. Então, né? Trânsito caótico, saneamento ineficiente, né? Então todos os problemas que a gente tem aqui eles já tiveram por lá, né? E lá tinha muita poluição atmosférica, muita concentração, né, do enxofre no ar, os óxidos de enxofre, e a chuva ácida com um índice altíssimo de ácido sulfúrico. Na Itália, especificamente, berço lá do Renascimento, eu acho, não sei se é o berço do Renascimento, mas tem um monte de gente importante lá, né? Um monte de artista importante lá. Cara, por exemplo, Roma, a cada esquina, a cada 2 quadras, você tem uma fontezinha com uma obra de arte, sei lá, que é do Michelangelo, a outra é do Da Vinci, a outra é do Botticelli. Então, assim, você tem um monte de cara famoso que fazia estátua para pôr numa pracinha lá. Você não precisava ir num museu em Roma, andando nas ruas de Roma, você não precisava entrar no museu para ver obras de artes impressionantes. E aí, o que começou a acontecer? Começou a cair ponta de orelha,
começou a cair nariz, começou a cair ponta de dedo, a chuva ia se acumulando em alguns lugares, ia cavando, ia, né, destruindo aqueles pontos. Por quê? Porque o mármore e a pedra-sabão, que eram os dois, vamos dizer assim, materiais básicos para os caras trabalharem, eram transformados em gesso e giz, que batia um ventinho e destruía aquele negócio. Então, hoje, muitas obras foram retiradas. Então, você tem lá uma plaquinha dizendo, essa é uma réplica, a obra original está em tal museu, em tal lugar do mundo, está em tal um ambiente fechado, protegido. Gente, para você ter uma ideia, o ácido sulfúrico é tão poderoso que até os portões de Brandenburgo, sei lá como que fala esse negócio, que eram portões de ferro maciço, foram retirados. Por quê? Porque o ferro também sofre deslocamento, sofre simples troca. Então, se você pegar o ferro com ácido sulfúrico, como o ácido sulfúrico é um ácido extremamente forte, ele desloca, ele faz o deslocamento do ferro. Você forma sulfato de ferro e libera gás hidrogênio. Isso está corroendo, vai corroendo o ferro metálico. Para você ter uma ideia, o ácido sulfúrico é tão forte que ele faz esse deslocamento, dependendo da concentração dele, com o cobre, que é o metal nobre. Né? O ácido nítrico, em grandes concentrações, ele consegue fazer deslocamento até com ouro, de tão forte que é. Então, a chuva ácida é um negócio terrível. Destrói asfalto. Né? O asfalto tem pedrinhas lá, né? Então você tem o piche e as pedrinhas. As pedrinhas são feitas de carbonato de cálcio. Então, em algumas regiões, quando chove muito, aparecem milhares de buracos. 2 motivos. O solo foi mal preparado. Então, como choveu, encharcou o solo embaixo do asfalto, passa caminhão, vai criando erosões, vai criando buracos. E aí essa diferença de altura cria, né, abre os buracos no concreto. Ou lugar onde tem muita chuva ácida. E aí a chuva ácida é quem vai destruindo isso, vai corroendo essas pedras e aí vai criando buracos lá no asfalto. Aqui a gente tem uma sorte, porque daí a gente junta os dois, né? São Paulo tem uma chuva ácida significativa, em alguns momentos, né? Principalmente agora no inverno, quando chove raramente, a gente já conseguiu atingir aí faixas de 3 ponto alguma coisa de pH aqui em São Paulo. Não chega nem perto do 1,8 lá da Cidade do México, mas já é um pH baixo, significativamente baixo, né? E a gente tem a má estrutura do nosso asfalto. Então a gente tem os dois problemas, né? Então quando chove aqui em São Paulo, temporada de chuva, logo em seguida vem a temporada de buracos, né? Então a gente tem a temporada de chuva e logo na sequência a gente tem as temporadas de buraco por causa disso. Lá na Cidade do México, eles se preocupam muito com a construção civil por causa desse cara aqui. Quando você vai fazer uma estrutura, você usa ferro para fazer as colunas. As colunas lá na Cidade do México não podem ficar expostas à chuva, porque ele tem uma oxidação muito rápida. O ferro se torna sofre oxidação, vai de ferro 0 para ferro 2+, aqui que eu passei, ou ferro 3+, de forma muito rápida. Então ele não pode ficar exposto. Então quando eles fazem construção civil, das duas uma, né? O mais comum, eles subirem, fazerem o telhado primeiro e depois terminar a construção civil embaixo, ou eles cobrem. Então tá construindo. Vai chover? Não sei, mas vamos cobrir. Então eles terminam o dia de trabalho, eles jogam uma lona por cima da construção e deixam a construção coberta para evitar esse contato com a chuva. Porque se chover, vai ser ácida, e se for ácida, vai gerar esses dois problemas. Então, quais são os problemas básicos da chuva ácida? No ser humano, alergias tópicas e calvície são as duas doenças, vamos dizer assim, mais comuns por causa da chuva ácida. E para a economia, para o dia a dia de forma geral, é que a gente destrói essas coisas, concreto, mármore, pedra, sabão, e transforma isso em coisas muito menos resistentes e destrói os metais por causa do deslocamento. Então, chuva ácida é muito, muito, muito
prejudicial. A Europa tem protocolos muito severos para a redução do uso de diesel. Qual a intenção da redução do uso de diesel? Justamente esse. O diesel, vocês já devem ter escutado esses termos, S500, S10, vocês sabem o que significa esses índices para o diesel? S500, S10, S5. A Europa hoje usa um diesel S20. Antes usava um diesel S500. E eles deram até 2025 para todas as distribuidoras de gasolina só fornecerem diesel S5. S500 é que você tem 500 miligramas por quilo de combustível. Então, 1 quilo de diesel S500 tem 500 miligramas, meio grama de enxofre. S, enxofre, 500 miligramas. S10, S20, então tem 20 miligramas, 10 miligramas. O Márcio falou que eles não usam a gasolina daqui por ter muito enxofre. Eles não usam a gasolina extraída do nosso petróleo, né? O petróleo do pré-sal é um petróleo mais denso, e aí o petróleo do pré-sal é rico em enxofre. Então, até na gasolina existe enxofre, na gasolina extraída do petróleo do pré-sal, né? Então, eles não usam a nossa gasolina. É que a nossa gasolina, sei lá, deve ter uns 60% de gasolina que não é extraída do pré-sal. Ou é gasolina extraída de outros lugares, ou é gasolina comprada de fora, né? Mas a gasolina que seria produzida pelo petróleo do pré-sal, ela é rica em enxofre, e aí a gente não usa. Mas nem nós usamos, na verdade, né? Hoje, sei lá, com o petróleo no preço que está, eu nem sei se eles estão usando muito pré-sal. Porque para o petróleo que é extraído do pré-sal ser economicamente viável, o barril do petróleo tinha que estar $170 o barril. E a gente deve estar com uma faixa aí de uns $35, $40 o barril. As últimas vezes que eu escutei aí, estava nessa faixa de uns $35, $40 o barril. E para o pré-sal, né, valer a pena financeiramente, para extrair da onde tratar do jeito que tem que ser tratado, para não causar os problemas, o barril do petróleo tinha que estar numa faixa aí dos $160, $170 o barril. Que era o que estava acontecendo na época da exploração do pré-sal, né? Não foi a Dilma e o Lula que inventaram o pré-sal, o Maluf já dizia que existia petróleo lá no pré-sal, só que ninguém nunca se preocupou em ir lá buscar o petróleo do pré-sal, porque não valia a pena em termos financeiros. Todo mundo sabia que o custo ia ser muito alto. Aí, quando o barril do petróleo começa a escalar lá, 110, 120, 130, opa, agora a Petrobras fala, opa, agora vale a pena, vamos lá furar lá a 4 quilômetros de profundidade para tirar o bagulho lá de baixo. E aí eles acham o petróleo do pré-sal, né, e começam a extrair petróleo do pré-sal, nessa faixa de preço está viável. Hoje eu nem sei o que eles estão fazendo, né? Se eles continuam extraindo, porque agora já tem estrutura mesmo, então vamos lá, vamos extrair, né? O buraco já está feito, a máquina já está lá, o funcionário já está lá pago, né? Então você não pode demitir porque é funcionário público. Então, já que está tudo lá, vamos tirar o bagulho do chão, pelo menos o prejuízo é menor, né? Não sei como que está sendo, mas hoje com certeza não por causa disso. A Petrobras é reconhecida mundialmente como uma das maiores tecnologias de craqueamento de petróleo. O que é craqueamento de petróleo? Pegar cadeias longas de petróleo e quebrar em cadeias menores. É mundialmente conhecida como uma das mais eficientes nesse processo. Por quê? Porque no petróleo do pré-sal a gente tem cadeias muito longas. E as cadeias mais caras, as que são mais comercialmente favoráveis, são cadeias menores, tipo a gasolina, o querosene. Então a Petrobras desenvolveu técnicas para particionar moléculas grandes em moléculas menores. E a gente tem uma técnica muito boa também para remoção de enxofre dessas estruturas. Não é completamente eficiente, mas a gente também tem. Mas é triste, é isso mesmo, a gente tem gasolina contaminada com enxofre aqui. Mas não é toda a gasolina, né? Não é a grande maioria, nem a maioria da gasolina que a gente usa no Brasil que é contaminada com enxofre.
né? Então, porque senão os problemas ambientais aqui já estariam mais severos. O uso da gasolina é muito grande, né? Mas voltando para a Europa, eles têm protocolos até 2030 para usar o S0, né? Eles querem chegar, é obrigatório chegar no S5, mas a intenção deles é chegar no S0. E aí, quem que fornece o S0? Quem que é livre de enxofre para o diesel? O biodiesel. Então, eles estão caminhando para deixar de usar o diesel e começar a usar o biodiesel. Então, a Europa como um todo, né, tem a intenção de parar de usar o diesel e começar a usar o biodiesel. Eu não sei se vocês lembram da história lá do CEO da Volkswagen, que está preso. A Volkswagen está com um processo multibilionário na Europa, né? Deve chegar na casa dos trilhões já de dólares o processo na Europa, porque um dos CEOs lá da área de caminhões autorizou os caras a roubarem, fazendo um chip lá que lia uma quantidade de enxofre diferente na emissão. Então, sei lá, o caminhão emitia 10 partículas de enxofre e o chip estava lá como 1, porque eles erraram lá uma vírgula, puseram uma vírgula errada, e aí ele lia uma casa a menos no enxofre, e o senhor autorizou que eles lançassem os caminhões assim. Porque na Europa, os caminhões têm que ter um alto controle de poluição. Eles têm que sair de fábrica com esse controle de poluição. E os caminhões da Volkswagen não estavam sendo eficientes para atender as legislações europeias. Aí, o que eles fizeram? Burlaram a lei e puseram um chip lá que lia menos enxofre do que era o real, né? E o processo está na casa dos trilhões de dólares. Então, provavelmente, né, se a Volkswagen perder esse processo, ela vai virar uma empresa aí, estatal, sei lá, a União Europeia vai assumir a Volkswagen, porque eles não vão ter dinheiro para pagar esse negócio, né? Então a indenização vai ser paga com a própria empresa. Então o negócio tá feio para a Volkswagen. Vamos ver o que vai dar. Aqui no Brasil, vocês devem ter, olha que sorte, né? Quem era do terceiro do ano passado deu a sorte gigantesca, foi para Porto, né? Aqui no Brasil, a gente consegue ver esse efeito aqui, ó, lá em Porto Seguro. Isso aqui aconteceu com a pedra que eles puseram lá, onde foi realizado a primeira missa no Brasil. Os caras vieram lá, sei lá quando, né, 1500 qualquer coisa, desceram lá em Porto Seguro, rezaram a primeira missa, pegaram o bagulho de mármore lá, esculpiram o bagulho de mármore, puseram uma pedrinha do lado da cruz. Ó, aqui foi feita a primeira missa no Brasil. E a pedrinha ficou lá de 1500 até 1990, de boa lá, paradinha. O que aconteceu na década de 90 com a invasão da Forma Turismo? Começou a virar um point turístico da Forma Turismo. Os busão amarelo da Forma, as Hilux amarela da Forma, rodando em Porto Seguro. O que aconteceu com o ambiente de Porto Seguro? Gente, toda a faixa litorânea corre esse risco, por causa lá dos ventos, do mar e tudo mais. A poluição vai sendo concentrada bem nessa faixinha litorânea mesmo. Aí o que aconteceu com Porto Seguro, então? Um monte de ônibus, um monte de caminhonete, um monte de movimento, construção civil bombando, chuva ácida. Chuva ácida, o que fez com a pedrinha de mármore? Transformou em... Gente, tem fotos de 1990 da pedrinha esculpida lá em 1500, perfeita, você conseguia ler todas as inscrições. Era uma pedrinha quadradinha assim, ó. Hoje ela está redonda na ponta. Parece um hidrante assim, ó. Todas as pontas estão arredondadas. Você não consegue ler nada. Hoje, para salvar a pedrinha original lá, para ver se, né, eles puseram uma redoma de vidro em cima dela. Mas tarde demais. A gente já nem consegue ler as inscrições. Aí, né, tem uma redoma de vidro, tem umas fotos lá nos 4 lados com a imagem de como ela era original, que você conseguia ler a inscrição. Só que isso aí não destruiu. Nossa, não. De 1500 até 1990 ela estava intacta. De 1990 para os 2005, 2010, ela estava completamente destruída, com 20 anos aí
de poluição atmosférica, ela basicamente foi completamente destruída. Tranquilo isso? Beleza? Então, ó, chuva ácida já era. Vocês querem dar um print nessa bagunça? Dá até vergonha dar um print nessa lousa, né? Caralho, credo, gente. Deu print aí já? Posso apagar tudo? Outro problema sério causado por poluição atmosférica. Vocês já devem estar de saco cheio, né? Aquecimento global. Gente, o efeito estufa é ruim? Alguém abre o microfone e me responde. Estou de costas. O efeito estufa é ruim? Não, Não. Por quê? porque ele mantém a temperatura do planeta. Porque ele permite a nossa vida no planeta, né? Sem o efeito estufa, a gente sequer teria vida no planeta. Gente, um dado, sei lá, né? Eu escutei isso do professor meu lá na USP e eu finjo que eu acredito. Ele contou isso, ele contou da importância. Que existiam estudos de que se a Terra não tivesse a camada estufa dela, se não tivesse a atmosfera que segurasse o calor, o solo ia ter uma temperatura próxima a 200 graus e 1,5 metro de altura ia estar a menos alguma coisa. Então você teria 200 graus no solo e 1,5 metro você estaria negativo, porque o solo ia absorver todo o calor do sol, então não ia ter nada para filtrar esse calor do sol, no sentido, e não ia ter nada para reter esse calor, então ia bater e refletir e ir embora. Então o solo ia estar próximo a 200 graus e a atmosfera está negativa, né? Então a diferença é muito, muito grande, então a gente não conseguiria sobreviver a um negócio desse. Samuel perguntou, as Hilux de 1990 só não poluía mais do que os Fords F-150. Os F-150, pelo amor de Deus, né? Não é pergunta, os F-150, meu. O F-150, se bobear, polui mais do que Scania, velho. Polui mais do que caminhão, né? Meu, o F-150, ele não tem... Bom, na verdade, gente, as D20, aquelas caminhonetes antigas, que, sei lá, vai fazendo parte da minha infância na década de 90, né? Meu tio tinha, o vizinho tinha uma D20. Meu, ele ligava a D20 na calçada, a gente não conseguia ficar na sala assistindo TV, porque a fumaça começava a entrar assim, ó. Meu, se acelerava, saia aquelas fumaças pretas. Assim, eu ia viajar com meu tio, eu ia viajar de roupa escura, porque, meu, você pegava estrada com uma D20, por exemplo, meu tio tinha uma D20 cabine dupla. Velho, você tinha duas opções, né? Ou ficar defumado ou cozinhar, porque ou você fechava a janela e cozinhava, ou ficava de janela aberta e defumava. Porque, meu, era muita, muita fumaça. E poluía, né, horrores. Mas, na época, sei lá, hoje a gente, antes da pandemia, registrava 1.100 carros por dia, né? O Detran de São Paulo registrava 1.100 carros por dia antes da pandemia. Né? Então, imagina, você pensar na década de 90, sei lá, 1.100 carros era a produção, não diria mensal, mas sei lá, uma Ford, por exemplo, ia demorar uma semana para produzir 1.100 carros. Hoje a gente registra 1.100 carros por dia, né? Então o negócio é tenso, assim, né? Mas os carros antigamente eram muito mais poluentes. Até o Monza. Meu pai teve um Monza. Gente, o Monza, a hora que meu pai saía, minha mãe passava um paninho no chão, porque ficava, o escapamento do Monza era... Então ele vinha retinho e ele não ficava retinho, ele tinha uma curvinha para baixo, assim, no escapamento do Monza. Então ele jogava pro chão. Meu pai ficava lá com o carro ligado 30, 40 segundos antes de abrir o portão e sair. Minha mãe, na hora que meu pai saía, minha mãe tinha um rodinho já na garagem mesmo. Meu pai saía, ela ia lá pro rodinho e passava o rodinho. Porque tinha um monte de fuligem grudada no chão e um monte de combustível que não queimou. Então a combustão era absolutamente incompleta, assim, né? Então saía combustível do escapamento, eram uns bagulhos bizarros, né? Quem sobreviveu à década de 90 sobrevive a qualquer coisa, né? Esse negócio
Década de 90 não foi para amadores, gente. Não, né? Eu já viajei para praia, meu pai, minha mãe, a vizinha e 7 crianças numa caravana. Então, 3 adultos e 7 crianças numa caravana. E descendo a Serra dos Santos, fazendo uma zona. A caravana tinha aquelas caçambas, então a gente pulava do banco para a caçamba, da caçamba para o banco, do banco daí, olha a ideia, né? 2 crianças ocupam mais espaço do que um adulto. Então sentou eu e a filha da vizinha no banco da frente. Então era o carro da vizinha, então foi a vizinha dirigindo. Eu e a filha da vizinha, 2 crianças no banco da frente, sem cinto, lógico. E aí meu pai e minha mãe e as outras 5 crianças no banco de trás e na caçamba, entendeu? Super seguro, assim, ó. E não foi uma vez. A gente fazia isso toda semana. E sobrevivemos. Estamos aqui todos vivos, né? Só Deus sabe como, mas estamos todos vivos. Bom, então o efeito estufa, todo mundo concorda que é algo benéfico. Então a gente tem a atmosfera, a gente tem o planeta, e a atmosfera. Uma camada basicamente de 50 quilômetros de extensão. Então, isso aqui é a Terra e a atmosfera com uma extensão de 50 quilômetros. Aqui em cima, entre 50 e 30 quilômetros, nos últimos 20 quilômetros, a gente tem a camada de ozônio. A camada de ozônio é muito importante porque ela é um filtro natural. Ela filtra toda a radiação. Toda a radiação é filtrada pela camada de ozônio. A radiação ultravioleta, que é aquela que tem maior índice de energia. Então, pensa sempre no espectro lá do arco-íris, do vermelho ao violeta, das cores. Infravermelho são energias muito baixas. A luz vermelha é a luz de menor intensidade de energia, até o violeta, que é a luz de maior intensidade de energia. Ultravioleta é uma luz que a gente não enxerga e tem mais energia, transporta mais energia do que o violeta. Então o ozônio consegue filtrar principalmente a radiação ultravioleta, mas ele não filtra tudo. Uma parte da radiação ultravioleta passa. Então aqui eu tinha muito ultravioleta, passa pela camada de ozônio, passa um pouquinho de ultravioleta. O ultravioleta bate no solo e volta. E aí essa camada aqui, né? Então aqui é de 30 para cima. De 10 até 30, então essa camadinha de 20 aqui, ela serve como um refletor. Ela joga o ultravioleta para baixo de novo. Ficou horrível, né? Nossa, como eu odeio meus desenhos. E aí eu fiz tudo de preto, para ajudar pra caramba. Melhorar isso. Então eu entro, tem um monte de ultravioleta, passa um pouquinho da camada de ozônio, bate no solo e volta. Certo? Camada de ozônio, importantíssima para não deixar muito ultravioleta entrar. Quando a gente tinha o buraco da camada de ozônio, a gente ainda tem o buraco de camada de ozônio, só que ele está reduzindo. O buraco da camada de ozônio não era um problema só pela radiação ultravioleta. Todo mundo ficava, a gente vai morrer de câncer porque vai entrar as radiações ultravioletas, vai bater na pele, vai dar câncer de pele. Até é verdade, mas esse não era o principal problema. O problema é que ele filtrava menos essa radiação ultravioleta, entrava mais radiação ultravioleta, refletia mais e ficava mais radiação ultravioleta presa aqui, aquecendo o ambiente. Então, o buraco da camada de ozônio causava indiretamente o aquecimento global. Então, os problemas do aquecimento global começaram a ser tratados bem antes do excesso, né, de gás carbônico, o excesso da emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, o efeito estufa é benéfico e é autorregulado pelo buraco lá da camada de ozônio e tudo mais. Então, a gente conseguia regular isso e ficar numa faixa de temperatura média, né, normal. Nos últimos 50 anos, além da gente fazer um buraco na camada de ozônio, deixar mais radiação ultravioleta entrar,
a gente começou a concentrar gases do tipo estufa. Então, 50 anos atrás, sei lá, seu tio, sua avó, ia de bicicleta, ia a pé, né? Meu pai saía aqui perto da Anchieta aqui e ia a pé até a Paulista praticamente todo dia que ele precisava ir para a Paulista. Entendeu? Quando precisava ir para o centro, ia a pé, daqui da Anchieta ia a pé até o centro de São Paulo. Entendeu? Descia ali, passava no Ipiranga, pegava a Avenida do Estado e ia a pé. Né? Ah, tinha transporte público? Tinha, mas o pessoal não tinha tempo. Então, puta, né, não tem o que fazer, vou a pé até lá e resolvo o negócio, volto a pé. Entendeu? Hoje não rola mais. Então, nos últimos 50 anos, o índice de carros aumentou muito, o índice de transporte público aumentou muito, e aí começou a emitir muito gás carbônico. E aí o que foi acontecendo, então, com gás carbônico? Ó, tudo que é ruim a gente põe de verde. Então, vou pôr o gás carbônico aqui de verde. Ó. Nessa faixa, a gente começou a concentrar os gases estufas, tipo gás carbônico. A concentração... Não sei por que eu devia ter feito um planeta Terra em metade da luz. Estou com raiva desse desenho já. O que aconteceu com a... É como se você aumentasse o poder espelho dessa atmosfera. Então, o raio ultravioleta passa, fica aqui concentrado e fica preso, porque o efeito espelho que a gente está fazendo é muito maior. Gente, o efeito estufa é favorável. O aumento do efeito estufa causa um aquecimento global. Então, assim, efeito estufa é bom? É. O aumento do efeito estufa, não. E é isso que está acontecendo. Nos últimos 50 anos, quer a intuição científica do Trump ou não, dizendo, né, porque o Trump uma vez declarou que a intuição científica dele dizia que não existia aquecimento global. Né? Quer a intuição científica do Trump diga que sim ou não, tanto faz, é uma realidade. Nos últimos 50 anos, a temperatura da Terra tem aumentado. Tem aumentado numa proporção nunca antes registrada. E, por vários tipos de pesquisas, a gente consegue pensar na temperatura média da Terra mesmo isso. Então, nos últimos 50 anos, teve uma escalada que nunca antes foi registrada. Então, está aquecendo, está um problema, né? E esse problema é vindo das emissões de, principalmente, gás carbônico. Tem os outros gases importantes para o efeito estufa. O CFC já não é emitido há sei lá quanto tempo e ele está aí na faixa dos 10% a 6%. A importância dele vem caindo. Então, por que eu ponho na faixa dos 10 ao 6? Porque em alguns lugares você vai ler 10, em outros lugares você já vai ler alguma coisa em torno de 6. Então, né, isso não é absoluto. Em alguns lugares, o buraco da camada de ozônio ainda é mais significativo, principalmente na direção dos polos. O buraco na camada de ozônio é mais significativo ainda. Então, o CFC aí vai ter uma participação de 10% a 6%. O N2O, a questão de 10 anos, nem era comentado, nem era falado. Há uns 15 anos, os carros começaram a ser obrigados a sair de fábrica com catalisador. Esse cara sequer era produzido em combustível, queima de combustível fóssil, ele sequer era produzido. Então, ele basicamente não tinha importância nenhuma. Gente, deixa eu... Os cachorros da vizinha estão latindo pra caramba, né? Tá atrapalhando, não tá? Pelo menos tá me incomodando. Deixa eu fechar a janela de vidro aqui e dar uma segurada no barulho. Puta, a mulher tem uns 6 cachorros, velho. Hoje é dia de feira, deve ter parado um caminhão, alguma coisa na porta da casa dela, eles estão latindo que nem uns doidos. Agora dá eco, né? Vocês escutam com eco ou não? Não? Tem eco? Não tô escutando nada. Tá de boas, prof. Eu escuto meu eco aqui, a hora que eu fecho a porta. Mas, bom, se não tá passando para vocês, tá bom. Então, há 15 anos aí, a gente nem falava desse gás. Por quê? Porque ele não era produzido. Aí começou a ser produzido pelos catalisadores de carro. Eles perceberam que esse cara tem um poder estufa 14 vezes maior
do que o CO2. Mas, mesmo assim, ele está em uma faixa de 5 a 8%. Então, presta atenção. Aqui é de 10 a 6, hein? Porque está caindo. Aqui é de 5 a 8, porque está aumentando. Algumas pesquisas já consideram que isso aqui pode ser significativo e chegar a 15% de todo efeito estufa causado no ambiente. Mas, ainda assim, uns 65% de todo efeito estufa é causado pelo gás carbônico. Álvaro, não deu 100%, está longe, né? Tem vários outros gases estufas aqui, várias outras porcentagens para chegar no 100%. Mas esses caras são os mais significativos. Tem um outro que... Vamos por aqui, vai. Tem um outro que pode aparecer e ser significativo, que é o metano. Só que o metano, provavelmente, a gente não vai comentar, porque ele é regional. Ele acontece em ambientes específicos. Se você pega um satélite, por exemplo, e vai olhar a temperatura, vai medir a temperatura lá do interior da Argentina, na região norte lá da Argentina, que não é muito povoada, não é nada. Você vai ver ilhas de calor no interior da Argentina. Você fala, velho, como assim? Já aprendi com o Ricardo lá que ilha de calor só acontece em grandes centros urbanos. Verdade. Mas se você for olhar por satélite, você tem ilhas de calor no interior da Argentina, na criação intensiva de gado. Então, em regiões que tem criação intensiva de gado, tem uma concentração de metano muito grande e você tem até formação de ilhas de calor por causa do metano. O metano também é entre 7 e 8 vezes maior o poder de efeito estufa do que o gás carbônico. Então, uma molécula de N2O provoca efeito estufa tanto quanto 14 moléculas de CO2. E uma molécula de metano provoca efeito estufa tanto quanto umas 8 moléculas de CO2. Só que as porcentagens deles são muito menores porque a quantidade deles no ambiente é muito menor. Mas em regiões de criação de bovinos e caprinos, a gente tem grande concentração de metano. E aí você tem até ilhas de calor causadas por essa grande concentração de metano. O metano é um gás pouco denso, né? A massa molar do metano aqui é 12 mais 4, 16, e a massa molar do ar é 29, mais ou menos, 28,8. Então ele é um gás pouco denso e ele sobe facilmente. Só que em regiões que você não tem uma dispersão horizontal, ele vai subindo e vai se concentrando, ele vai ficando preso aqui antes da estratosfera. E aí ele vai se concentrando nessa região e aí ele forma como se fosse um espelho mesmo para o efeito estufa. Então aí você cria ilhas de calor por causa do metano. Em alguns lugares eles consideram que seria muito melhor você queimar o metano produzido. Então você dá um jeito de, por exemplo, não deixar esse metano ficar no ar. Por quê? Se você queimar 1 mol de metano, você vai produzir 1 mol de CO2. Então 1 mol desse vai produzir 1 mol desse, e ele é 8 vezes pior do que o efeito estufa causado pelo CO2, então seria melhor queimar. Aí você tem todos os outros problemas, gasto de energia para fazer isso, tem todas as outras questões. Mas o metano também é um problema para o efeito estufa, mas não é um problema global. É um problema concentrado em regiões específicas. Todos os outros são problemas globais. O CFC emitido lá nos grandes centros urbanos foi se concentrar nos polos. O NO2 tem provocado aquecimento global em regiões remotas. O CO2, a mesma coisa. O metano não. O metano é mais regional. Então a gente vai discutir um pouco menos o metano nesse sentido. Gente, oi. Desculpa, é que eu não consigo levantar a mão. Em relação aos aterros sanitários, que também tem uma produção de metano, não tem? Tem. Os aterros sanitários têm uma produção de metano. É uma produção contínua e pequena. Então, assim, produz metano de forma contínua,
mas um número muito menor, por exemplo, do que uma criação intensiva de vaca, uma criação intensiva de cabra. Né? Eles produzem muito mais metano do que um aterro sanitário. O aterro sanitário é um desperdício, na verdade, né? Porque o metano ele pode ser usado como combustível. Então, assim, o ideal seria recolher esse metano por causa disso. Numa estrada, eu não lembro o nome da estrada, quando você sai aqui de São Paulo e vai para aquela região de Suzano, mas você não vai pela Ayrton Senna, você não vai pela Dutra, você vai para uma outra estradinha. Lá na frente, quase chegando em Suzano, você tem um aterro sanitário. Né? Entre São Paulo e Suzano, você tem um aterro sanitário. É natural. Você vai chegando assim, ó, é como se você fosse sentir um bafo, assim, ó, vai ficando quente. Mesmo na estrada, você vai sentindo que o ambiente está quente. A variação térmica ali é de 1 ou 2 graus. Então, naquela região, no entorno do aterro, você sente essa variação. Mas essa variação não consegue sequer se espalhar. Né? Por quê? Porque a produção, a concentração de metano ali no ar, não chega a ser tão grande para criar uma ilha de calor. É uma variação significativa? Se a Terra inteira tivesse uma variação de 3 graus, ferrou, né? Um monte de ecossistema que a gente conhece ia deixar de existir com uma variação, né, nesse nível. Mas como é regional, fica concentrada naquele ponto. Então, por exemplo, Suzano não sofre uma variação de 3 graus, São Paulo não sofre uma variação de 3 graus. É só naquela regiãozinha ali. Né? Então, mas mesmo assim eles queimam. Né? Então, em muitos aterros sanitários, você tem lá uns canos fincados na terra para esse metano sair, para não criar bolsões de metano, para não criar risco de explosão. E, vira e mexe, os caras metem fogo naquilo, então fica tipo uma chaminézinha assim, ó, de metano queimando o tempo todo. É muito comum, eu já viajei algumas vezes por essa estrada, é muito comum à noite, assim, você pegar e você ver tipo umas luzinhas no topo do morro, assim. Por causa disso, porque daí eles ficavam queimando continuamente o metano. Pensando nesse esquema mesmo, né? Um mol desse cara queimando vai produzir um mol daquilo. Não é muito seguro, não é muito legal você formar uns bicos de chama em uma região onde está produzindo metano, né? Os riscos de acidente são grandes, principalmente quando você faz movimento. Então você vai mexer com terra no aterro, jogar terra para um lado, jogar terra para o outro, pode romper um dos bolsões de metano e isso transformar numa explosão, né? Mas tem, né? Eles queimam, em alguns lugares eles queimam. Na USP Leste, um pedaço da USP Leste foi construído em cima de uma região que era um aterro antigamente. E aí, para sair a liberação ambiental para a construção da USP Leste, foi obrigada a instalação desses dutos para extrair o metano do solo. Vocês não são da época, teve um shopping em Osasco que teve uma explosão. Por causa disso também. Ele foi construído, na verdade, em cima de um aterro clandestino. Então, ninguém sabia que era um aterro lá. E aí, eles não fizeram esses dutos. E aí, a hora que eles fizeram uma laje para pôr o shopping em cima da laje, ficou alguns vãos, e aqueles vãos se transformaram em bolsões de metano. E o metano foi se concentrando nesse bolsão. Como ele era menos denso do que o ar, ele meio que ia expulsando o ar atmosférico, porque ele estava vindo de baixo, ele ia subindo, e expulsando o ar atmosférico. E ocupou todo o espaço. Então, você ficou com um bolsão lá de metano. Aí, um dia, eles foram fazer uma reforma, foram quebrar aquela laje, marretando a laje, saía faísca, por causa da marreta lá e a pedra. A hora que começou a vazar o metano, né? Você criou um vão lá, quebrou a laje, começou a vazar metano e continuou batendo, as faíscas, o metano causou uma explosão. Se eu não me engano, morreram 6 ou 8 pessoas por causa dessa explosão, então, no shopping. É perigoso, o metano é extremamente perigoso, mas ele é muito regional, ele é muito, né? Tem regiões de pântano que são assim, tem algumas regiões dos Estados Unidos, né? Cidades que foram construídas ali em cima de regiões de pântano, perto da Flórida, perto de Chicago, se eu não me engano, tem uma região também que é muito grande e pantanosa.
E aí elas formam ilhas de calor. O pântano também pode, né? O pântano tem a capacidade de formar uma ilha de calor. O aterro sanitário, por incrível que pareça, tem muito menos matéria orgânica que um pântano. Então ele tem menos poder de formar uma ilha de calor do que um pântano. Mas algumas regiões pantanosas também são ilhas de calor. Para a gente encerrar os problemas ambientais, eu tenho que falar do smog. O smog é uma mistura de smoke com fog. Smoke é fumaça, fog é neblina. Bom, o smog, a gente vai dividir ele em dois. Tem o smog industrial, que é o smog lá da Inglaterra, que acontece na Inglaterra. O smog industrial basicamente é material particulado mais poluentes e é gerado por queima de combustível fóssil. Material particulado aqui é o carvão que não queima, que é eliminado na forma de fumaça mesmo, e os poluentes normais da queima de combustíveis fósseis. Os NX, os NOx, os SOx, né? Então os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, mas o pior aqui é o material particulado. Gente, viver na Inglaterra da Revolução Industrial era como fumar 1,5 maço de cigarro por dia. Então você não é fumante, de boa, suave, não fumo, sou super saudável, saía na rua na Revolução Industrial inglesa, você fumava o equivalente a 1,5 maço de cigarro. O tanto de material particulado que tinha no ar era o equivalente a 1,5 maço de cigarro. Guardinha de trânsito na China é que nem professor aqui no Brasil, é serviço insalubre. Se aposenta 5 anos mais cedo. Por quê? Porque guardinha lá na rua, na China, fuma 2 maços de cigarro por dia por causa respira material particulado equivalente a 2 maços de cigarro por dia, de tanto material particulado que existe na China. O smog industrial era muito comum, por exemplo, na Inglaterra, da Revolução Industrial, até esse termo foi criado lá. E hoje, gente, a gente nem fala do smog industrial lá na Inglaterra, né? A Inglaterra não tem urbanização nenhuma, não tem industrialização nenhuma. Hoje, quem vivencia isso aqui é a China e os países em desenvolvimento. Basicamente, 3 países sofreram isso, né? China, Índia e é nós, né? Vai Brasil. Né? Então, a gente tem muito isso aqui. O smog fotoquímico, isso aqui já foi conhecido como smog de Londres, e isso aqui, smog de Los Angeles. Gente, não é exclusivo de Londres, não é exclusivo de Los Angeles, mas foi onde eles viram pela primeira vez. O smog fotoquímico, ele sim é um grande problema, porque a gente não consegue remover os poluentes dele. Smog industrial, choveu, beleza, suave. Né? O smog fotoquímico não. O smog fotoquímico é basicamente gerado pela presença de NO2 no ar atmosférico. O NO, quando reage com oxigênio na presença de radiação ultravioleta, então, quando o NO reage com o oxigênio na presença da radiação ultravioleta, ele produz o NO2 e o
o radical livre oxigênio reage com o gás oxigênio para produzir ozônio. E o NO2 também reage com o oxigênio para também produzir ozônio e NO. A reação global desse processo é 3 oxigênios virando 2 ozônios. Só que isso só acontece se eu tenho presença de radiação ultravioleta e monóxido de nitrogênio. A presença do ozônio e do monóxido de carbono é basicamente os dois gases que provocam problemas respiratórios, problema de saúde em termos respiratórios no mundo. Então, quais são os gases responsáveis pelos problemas respiratórios no mundo? O ozônio e o monóxido de carbono. Eles custam per capita a faixa de $170. Então, custa $170 no planeta os problemas respiratórios causados pelo ozônio e pelo monóxido de carbono. Fala, Samuel, eu nem vi que o Salomão dá uma levantada aí. Faz muito tempo que eu estou te deixando de molho ou não? Não, acabei de levantar. Bom dia, professor. Maravilha, então. Deixa eu te perguntar, o ozônio, se ele fosse liberado nas partes mais altas do planeta, ainda assim seria um problema? Não. O ozônio é um problema no que a gente chama de biosfera, nos primeiros 4, 5 quilômetros. Então, o ozônio sendo produzido na biosfera, nos primeiros 4, 5 quilômetros, é um problema. Passou disso, ele é solução. Só porque causa problema pro ser humano, né? Isso. Então, na biosfera, ele não é só para o ser humano, ele causa problema em vários outros sistemas biológicos. Então, tem planta que não cresce em região rica em ozônio, então tem outros animais interferidos pelo ozônio, né? Ele mexe com vários sistemas. Mas aqui, nessa primeira faixinha aqui, tem gente que diz, inclusive, que o efeito prejudicial dele é no primeiro quilômetro. Então, ele sendo produzido na primeira faixa de 1 quilômetro da atmosfera, está o problema. Passando disso, né, é só você pensar. Quanto de ser vivo você tem, né? Acima de 1 quilômetro. Acima de 1 quilômetro, então é isso. Então, ele sendo produzido na faixa de onde a gente está vivendo, é um problema. A gente considera aí 4, 5 quilômetros pelas regiões de altitude, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está vivendo a 800 metros, né? São Paulo, nem é uma região muito alta, então tem outros países, outras cidades que estão... Então, assim, aonde tem gente no planeta? Nessa faixa aí dos primeiros 4 quilômetros, 5 quilômetros. O ozônio ali é terrível. Passando disso, ele é solução, né? Na verdade, passando disso, de alguma forma, ele vai dispersar e ele vai chegar na camada de ozônio onde ele é bom, né? Então, passou dos 4, 5 quilômetros, na verdade, ele é solução, ele não é problema. Só que aqui na atmosfera, ele é uma bosta. Tá bom, obrigado, viu? Nada, imagina. Ele custa mais do que o câncer, ele custa mais do que os problemas cardíacos, ele custa mais do que o corona, né? Então ele custa mais do que todas as outras coisas. Então, a mundial é a doença que causa o maior prejuízo. São as doenças respiratórias, são as doenças provocadas por ele e pelo monóxido de carbono. Tá bom? Tranquilo isso? Beleza? Gente, não vai dar tempo de eu fazer exercício. A gente tem exercício pra caramba. A gente tem exercício, sei lá, de quantas aulas. Eu vou fazer assim, eu vou fazer o gabarito de todas essas aulas de óxidos. E vou pedir para o Rubão postar para vocês. Eu não vou conseguir fazer isso hoje, porque é aniversário da Tamira, então, né, eu vou montar esse gabarito. Se eu conseguir, eu mando para vocês amanhã. Se eu não conseguir, com certeza na segunda eu mando. E se eu não mandar na segunda, alguém me enche o saco, alguém me cobra publicamente lá no grupo e fala: Vano, e aqueles gabaritos que você prometeu? O Rubão lê e ele cobrar também, porque daí ele fica me enchendo o saco. Então manda lá para mim. Se eu não mandar na segunda, porque eu esqueci de vocês, tem um monte de coisa fazendo aqui. Então, cobra. Mas até segunda-feira eu prometo que eu vou mandar. Se eu não mandar, alguém se encarrega de me cobrar, que eu mando para vocês o gabarito de todas essas aulas. Aula que vem, eu começo tirando dúvida. Então, se alguém tiver dúvida, já quiser ir me mandando,
Eu começo a aula que vem, semana que vem, tirando dúvida, e a gente entra num assunto novo, que são as reações inorgânicas. Aí a gente vai falar de algumas reações. Beleza? Tranquilo isso, gente? Suave. E de resto, vida que se segue. Vocês já responderam lá o Paranauê do Enem, agora liberou hoje, né? O enquete do Enem, que dia que você quer que eles façam o Enem. Acho que nem adianta responder essa merda, né? Mudou o ministro, vai responder para não servir para nada, né? Sei lá. Mas responde lá, fala, eu quero que seja. Sinta-se importante. Mas você acha que o ministro vai escolher um dia filho da puta, prof? Então, ontem eu li uma charge, né? Foi demitido o pior ministro da educação. Era o Homer com o Bart, né? O Bart fala pro Homer, foi demitido o pior ministro da educação. Aí o Homer olha para ele assim, por enquanto. Né? Então, de verdade, não confio em nenhuma melhora vindo do governo atual. Nada, zero. Você tem alguma expectativa boa? Zero, nenhuma. Então, eu realmente achei o Hightower uma aposta, mas não vamos julgar que... Olha lá, o Felipe falou, fico até com medo. A capacidade... Gente, é isso, né? Eu acho que a capacidade desse governo de fazer merda tende ao infinito. Então, né, não sei se existe alguma opção pior que o Weintraub, mas se existir, eles vão encontrar e vão colocar lá, né? Então, esse é o meu grande medo de verdade. Mas vamos ver. Eu tenho que ver o que vai acontecer aí. Eu acho que as pessoas têm que ser o máximo sensatos possíveis e é isso que a gente tem que esperar do próximo que vem aí. Eu acho que uma enquete desse tipo não ajuda em nada, né? Eu acho que de verdade é isso. Alguém tem que definir, vai ser tal dia. E vocês se adaptarem a essa realidade e se prepararem para esse dia pré-definido, né? Deixar essa decisão na mão de vocês é meio que sem isentão, sabe? Deixa eles decidirem, sabe? Lembra aquela vez que, sem querer reeditar, né? Relembrar as brigas lá, que o Rubão foi meio grosso com vocês, né? Meio inteiro, né? Gente, algumas vezes é isso. A gente precisa de uma decisão de um adulto, não que vocês não sejam, ele fala, é isso, gente. O dia é tal, vamos se preparar para o dia tal e se embora. É injusto pra caramba, mas fiquem tranquilos que a injustiça maior não é com vocês. Né? Tem gente numa situação bem pior do que vocês. Não acontecer, 30 e poucos por cento dos negros não têm acesso à internet, velho. Né? Vocês têm, vocês, querendo ou não, têm acesso a um monte de informação que um monte de gente não está tendo. Né? Então, vai ser injusto para alguém? Vai. Vai ser ruim para vocês? Vai. Mas vai ser muito mais injusto para outras pessoas. Né? Então... E desde quando o vestibular é justo? Desde quando a vida é justa, né, Isa? Não sei, Alvânio, mas quando você pensa que você tem uma massa que briga por uma vaga na universidade, como que um país pode pensar isso, independente de ser Brasil ou outro país? Isso é negar a educação às pessoas e a melhoria do próprio país. Então, o vestibular não é justo. Não. Então, por que isso é a minha briga. Por que essa injustiça pontual, que eu realmente reconheço como injustiça, afeta tanto do que essa injustiça estrutural? Então, porque a injustiça estrutural, como você já disse, já estava na estrutura. Então, tipo, você nasceu sabendo que era injusto assim, você estudou sabendo que era injusto assim, e agora está mais injusto, e aí, né? É um bagulho bizarro, mas é isso, Isa. Era um bagulho bizarro, o vestibular é um negócio bizarro, mas já estava lá, entendeu? E você já estava se preparando para isso, sei lá, você teve 10, 12 anos para aceitar isso ao longo da sua educação toda. E aí, tipo, em questão de 2 meses muda, e aí fica mais injusto ainda, e fica mais complicado ainda, entendeu? Então, tipo, já era ruim, já era injusto, já selecionava quem... Né? E, gente, né? As universidades públicas sempre foram para as elites. Né? Sempre foram para as elites. Então, é isso. Sempre foi injusto. Sempre foi injusto. Mas agora está pior ainda. Então, assusta mais ainda. Né? É um negócio tenso.
Mas o meu questionamento é que, mesmo a gente sabendo que é estrutural, eu nunca vi ninguém reclamar oficialmente, fazer movimento. Não estou justificando a mudança de data, nada disso. Porque eu acho que as pessoas, elas só reagem quando afeta elas diretamente. Quando afeta o outro, ninguém questiona. Ah, tá bom, é vestibular, foda-se você. Então, assim, se a gente não mudar esse comportamento, a gente vai viver de apagar fogo, como a gente viveu, o Brasil viveu até hoje. Eu não sei se... Muitos anos apagando incêndio, gente, mas é isso, né? Mas eu não sei, eu já devo ter contado para vocês. Uma vez eu estava tomando um café sentado numa lojinha na Disney, estava conversando com uma amiga e um francês escutou. Gente, por mim queimava o vestibular. Boa, Luísa. E aí o francês escutou nossa conversa e ele falou, calma. Ele falou, desculpa me intrometer que eu estou aprendendo português, que eu acho português lindo e eu escutei a conversa de vocês. Ele falou, calma. Né? A gente estava falando do país que estava uma porcaria, e isso era 2011, 2012. Que a gente estava falando que o país era uma porcaria, que a política estava tensa, igualzinho hoje. Uma merda, o presidente atual é o pior da história, sempre assim, né? O próximo sempre vai ser o pior, isso que me dá mais medo, né? E ele falou, não, calma, a democracia de vocês é jovem, vocês são um país que faz pouquíssimo tempo que vota, a França vota não sei quanto tempo, agora que a gente está começando a pensar em justiça social, está começando a pensar em alguma coisa do tipo, né? Ele falou, calma, ele falou, pode ser que não seja para a sua geração, mas para a geração dos filhos de vocês, dos netos de vocês, vocês vão buscar, né, justiça. Calma. Né? E a gente ficou assim, eu falei, puta, tá, bom, é verdade, mas eu queria que a mudança fosse mais rápida, porque é isso, né? A gente tem uma democracia muito falha, né? A gente tem um sistema democrático muito falho, né? Eu não sei se alguém aqui defende o Bolsonaro e, eu não consigo pensar num sistema eleitoral válido onde um cara desse se eleja, gente. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo, né? Né, por questões N. Deixa eu ver o que a Luísa mandou aqui. O sistema educacional é injusto desde sempre. Se fosse igualitário, a seleção para as universidades seria outro. E eu acho... viver apagando o chão com líquido inflamável é boa dele. Eu acho de verdade. Mas uma vez a gente entrou numa discussão dessa na sala dos professores, estava o Ricardo, um outro professor de história, um outro professor de física, e no fim das contas a gente falou, daí o Ricardo e o professor de história, lógico, comunistas, né, como todo professor de humanas, querendo inventar. Aí o professor de física falou, beleza, vai gente, finge que vocês são o ministro da educação. Fala aí para mim um sistema justo de seleção. Aí os dois ficaram parados, um olhando para o outro. Ele falou, não, eu estou concordando com vocês, eu concordo que o sistema é injusto. Eu só estou pedindo para vocês, como educadores, fingindo que são ministros da educação, propor um sistema mais justo. E é tenso, gente. É tenso. Se você for pensar em qualquer outro sistema justo, a única solução é geral. Todo mundo ter direito a acesso. Então você tem quantos caras entrando... Mas não é de seleção. Então... Mas aí, se você não tem seleção, Isa, como que ficam as coisas? Todo mundo pode entrar em qual universidade? Em qual curso? E aí você vai pegar uma demanda de quantas pessoas para, sei lá, fazer medicina ou fazer... Porque existe um controle, por exemplo, de vagas de medicina, porque você não pode ter também um excesso de um profissional, porque vai virar um caos na profissão, entendeu? Tudo bem que a gente ainda tem falta de médico no Brasil, mas, sei lá, aí você abre milhares de vagas de medicina, engenharia e não abre nenhuma vaga de licenciatura, entendeu? É só aplicar. Eles gostam tanto do neoliberalismo, o mercado se autorregula, simplesmente. Então não funciona, o liberalismo não funciona, a gente sabe. Não, mas é que assim... Essa é a minha briga. Se aplica uma coisa para um lugar, não se aplica outra coisa para outro lugar. Então, se aplica a coisa para aquilo que eu tenho interesse. Aquilo que eu não tenho interesse, foda-se. Eu não acho, Albano,
Eu acho que precisa, é uma mudança estrutural da educação, não só no ensino superior. Eu acho que tem que se valorizar, na verdade, vários outros trabalhos. Eu acho que a mudança estrutural da educação vai partir da valorização por trabalhos manuais, por exemplo. Então, a partir do momento que, sei lá, uma empregada doméstica, um marceneiro, um pedreiro conseguir viver bem de forma justa, né, com o salário que ele receba, aí começa a mudar, né? Porque daí o cara não vai querer virar médico só porque vai ganhar bem. Ele não vai querer virar engenheiro só porque ele vai ganhar bem. Ele não vai fazer economia para virar banqueiro para ganhar bem, entendeu? Ele vai saber que ele pode escolher outra coisa e ele vai viver bem também. Mas aí é uma mudança estrutural da sociedade, né? Eu acho que a educação teria que estar inserida nessa mudança da sociedade para começar a ser eficiente, né? Para essa mudança fazer alguma diferença, né? Mas e aí eu acho que a gente tem que mudar muitas outras coisas. Eu vejo assim, a educação tem uma solução? Tem. A educação sozinha tem uma solução antes de resolver todos os problemas da sociedade? Tem. Educação de qualidade básica. Então, você dá a educação básica de qualidade. A partir do momento que você tiver educação básica de qualidade, tem um cara que a Isa conhece, eu acho que os outros alunos, nenhum outro conhece o James, né, Isa? Só você teve aula com o James aqui no... Sim, o James, eu tenho saudade dele. Ele é sensacional. E ontem no Facebook dele, ele fez uma proposta. Ele falou, uma proposta de um humilde professor, né, para esse momento, o que seria uma solução? 8 canais de TV, cada um com uma série básica, transmitindo conteúdo, e o vestibular só pode cobrar o que cair nesses, né, o que for transmitido nesses 8 canais, o resto não pode, né? Você quer alguma coisa justa? É isso. Você tem acesso igual para todos, né? Não vai ser igual para todos, porque um índio lá no meio de uma tribo não tem acesso a essa TV, né? Mas pelo menos é um meio de comunicação mais abrangente que vai poder chegar para todas as pessoas, ou para a grande maioria das pessoas, né? E aí todos os vestibulares, todos os sistemas de seleção focariam nos assuntos tratados ali, nos assuntos, né, transmitidos daquela forma. Então todo mundo teve acesso à mesma informação. É uma coisa bizarra, porque daí você acaba com a escola, você acaba com um monte de coisa, né? Mas pelo menos você teria um norte. É o que a BNCC tenta fazer, e a ideia central da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, mas que não é eficiente porque ela é implementada por pessoas, né? Pelo amor de Deus. Né? Só de pensar que a BNCC ia ser implementada pelo White Albert, já dá para saber que não ia dar certo. Mas agora ele vai pro BIRD, vai dar tudo certo. Ele é ótima pessoa, imagina. A gente que fica caluniando esse governo. Desse discurso. A tia da Tamira postou outro dia no grupo da família dela lá. Olha como ele é inteligente, um vídeo dele falando, né? Dando uma entrevista. Esses esquerdistas, não sei o que. Daí eu falei, Regina, pelo amor de Deus, velho, não fala um negócio desse. Né? Eu vivo de educação. Ele vai ganhar 118 mil. Puta vida, né, gente? Pois é. 118 mil, o Felipe manda aqui. Mas não vai não, gente. Os caras vão conseguir bloquear. Porque os embaixadores têm que dar o aval, né? É uma indicação, mas tem gente que tem que dar o aval, né? E a gente que não está sob o comando direto do Bolsonaro, então provavelmente eles vão bloquear. Gente, ele no Banco Mundial seria trágico, né? Pelo amor de Deus. A gente já está se lascando com a AMC e com a FMI, porque se a gente for pedir hoje empréstimo para a FMI, a gente não ganha, por causa da questão dos direitos humanos. Então, aí põe um idiota desse no BIRD, pronto, gente, é melhor a gente fechar o país e dizer, vamos viver na zona sem nada. Vamos pro caos. Mas é tenso, gente. Deixa aí que eu tenho que dar atenção para minha aniversariante hoje. Ó. Vai lá, dá um beijo nela, fala que mandamos feliz aniversário. Pode deixar, tô sim.
Mandei lá no grupo depois para ela. Ela adora receber feliz aniversário. Ou no Facebook, ela fica lendo, ela chora. Quem manda mensagem bonitinha, ela adora. Eu sempre escrevo um texto bonitinho porque eu sei que ela sempre gosta. Vou lá cuidar dela, vou dar um pouco de atenção para as minhas pequenas. Mas é isso, gente. É a vida. Eu costumo brincar assim: o mundo é injusto, mas eu acredito em vocês. Então, se eduquem, ganhem destaque em alguma coisa, ganhem relevância e mude o que vocês puderem mudar. Transformem o mundo um pouquinho mais justo à volta de vocês, já vai fazer a diferença. Então, quando vocês chegarem lá e alcançarem o sonho de vocês e puder ajudar alguém a alcançar também, ajudem. Puder fazer alguma coisa para colaborar com alguém, colaborem. Que é assim que é o que está no nosso alcance de mudança, né? Então, quando a gente pode fazer alguma coisa do tipo, a gente faz e beleza. Vai melhorando aos pouquinhos, tenha uma tranquilidade que vai melhorar e se não melhorar para todo mundo, a gente tenta melhorar pelo menos aos que estão ao nosso redor, né? Fazendo o possível para isso. Crianças, beijos, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Imagina, obrigado a vocês. Tchau, Vânia. Obrigada, viu? Tchau, Renato. Tchau, tchau.